Turminha do segundo ano, aqui é a Tia Nara. Vamos para a nossa aulinha de hoje de geografia. Peguem o livro de vocês, coloquem na página 112. Hoje nós temos como assunto o modo de vida das pessoas e a natureza. As pessoas transformam a natureza de acordo com o seu modo de vida. As árvores são derrubadas para a exploração de madeira, para o cultivo de alimentos, para a criação de animais e para a construção de cidades e de estradas. Veja na sequência de desenhos abaixo como a natureza foi transformada para a construção de cidade. Na primeira imagem, temos uma parte bem grande de plantas. Inicialmente havia muitas árvores, um rio passando entre elas. Já na segunda imagem, ela modificou um pouco. Depois, algumas árvores foram derrubadas para dar lugar a plantações e a algumas moradias. Temos algumas casas, temos uma ponte, plantações de animais e de vegetais. Já na terceira imagem, ela está bem transformada. Por fim, com o crescimento da cidade, prédios, ruas e avenidas foram construídas. Só o que permanece mais aí, no caso, o rio, não é mesmo? Vamos para a nossa primeira questão. Ele diz assim: qual desenho mostra a natureza mais preservada, que ainda não foi mexida? Será que é o desenho 1, o 2 ou o 3? Essa tá bem fácil. Observem bastante os 3 desenhos. Na outra questão, qual desenho mostra a natureza mais transformada, que se modificou, transformou, fez prédios, casas, ruas, asfaltos, A1, A2 ou A3? Aí você vai estar marcando. Na segunda questão, ele diz assim: que mudanças ocorreram na natureza para a construção da cidade? O que foi que as pessoas fizeram para que tivesse a grande mudança? O que foi que elas fizeram? Será que foram a derrubada das plantas? Aí você vai estar escrevendo. Escreva no seu caderno a segunda questão. Vamos agora para a página 113. Agora temos como título: por meio do trabalho, as pessoas transformam a natureza. Elas vão ocupando o espaço e organizando de acordo com as suas necessidades, seus interesses e seu modo de vida. Então, aqui na imagem abaixo, a gente vê, né, tem algumas casas, tem uma parte grande de vegetação, temos também a plantação de alguns alimentos, como cebola, temos também a criação de animais. Já na segunda imagem, é uma paisagem do município de Feira de Santana, onde é uma cidade grande, onde tem asfalto, muitos carros, prédios, casas e pouca vegetação. Terceira questão: como a natureza foi transformada em algum lugar mostrado nas fotos? Por exemplo, na primeira imagem, a gente vê que a transformação foi feita para o cultivo e para a criação de animais. Também eles fazem também a venda, né, desses animais e do cultivo de algumas hortaliças. Já na segunda imagem, a gente percebe que muitas pessoas prestam serviços, né, trabalham em fábricas, podem também estar trabalhando em táxi, essa parte da indústria. Quarta questão: em sua opinião, as pessoas que vivem nesse lugar têm o mesmo modo de vida? Explique sua resposta. Então, você vai colocar figura 1, aí você vai dizer como o modo de vida. Qual é o modo de vida das pessoas da primeira imagem? Será que é um modo de vida melhor? Será que eles podem estar respirando melhor por comer mais coisas saudáveis? Já na segunda imagem, como é o modo de vida? Será que tem muita fumaça, o ar como é? Aí você vai estar explicando, tá bom? Faça uma frase de cada imagem. Agora coloquem na página 114.
Veremos agora as atividades de trabalho no campo e as atividades de trabalho na cidade, que são bastante diferentes. O modo de vida no campo é diferente do modo de vida na cidade. Vamos entender um pouquinho como acontece esse tipo de atividade, certo? As atividades de trabalho no campo. O que é que eles fazem no campo? Eles trabalham em quê? As principais atividades de trabalho no campo são a agricultura, né, que é o cultivo de algum vegetal, a pecuária, que é a criação de animais, e temos também o extrativismo. Temos até 3 tipos de extrativismo, mas vamos falar só por cima, o que é extrativismo. Extrativismo é você extrair da natureza algo para poder você fabricar em algum produto. Por exemplo, a madeira é tirada da natureza e ali é transformada para fazer o quê? Portas, janelas, mesa, cadeira. Agora vamos falar um pouquinho sobre cada um. A atividade de cultivar a terra é chamada de agricultura. Tudo que você planta, né, colhe, é chamado de agricultura. A condição do solo tem que ser muito importante para a agricultura, porque se o solo tiver sendo um solo pobre, né, em nutrientes, não tem como a agricultura ir para frente, ela vai morrer. Então, como é que deve ser o solo? Qual é a importância do solo para a agricultura? O solo deve ser fértil, ou seja, deve apresentar condições necessárias para o crescimento das plantinhas. Por exemplo, o que é que ele tem que ter? Água, gás, oxigênio e os nutrientes. Que alguns dos proprietários também, eles colocam alguns nutrientes, né, na água para que as plantinhas possam crescer melhor. A agricultura produz os alimentos que consumimos no dia a dia, frutas, legumes, hortaliças e entre outros. Agora vamos para a nossa questão, nossa atividade. Quinta questão, qual a importância do solo para a agricultura? A tia explicou logo acima, certo? Sexta questão, a agricultura é uma atividade praticada no lugar onde você vive? Se sim, o que é cultivado? Aqui na nossa região, é cultivado alguns tipos de alimentos. Por exemplo, eu vejo muita gente cultivando cebola, girimum, feijão, farinha. Temos também a plantação de coco, de caju, manga também. Então, aqui na nossa região, é uma região muito rica em relação aos cultivos, né, da agricultura. Vamos agora para a nossa página 115. Vamos falar sobre a pecuária. A atividade de criar e reproduzir animais é chamado de pecuária. Essa atividade produz alimentos como a carne, o leite e ovos. Também produz couro, utilizado na fabricação de calçados, bolsas e roupas. Agora vamos falar um pouquinho sobre o extrativismo, que a tia falou até, fez uma introduçãozinha logo no início. O extrativismo é a atividade de extração ou coleta de recursos naturais para a produção de diversos produtos. A extração de madeira é uma atividade de extrativismo vegetal, que é um vegetal, né, retirado da natureza. Então, extrai a madeira para fazer algum tipo de produto. A caça e a pesca são atividades de extrativismo animal. Por quê? Porque ali ele tá... a atividade é o quê? A caça, é animais, pesca. E o extrativismo mineral de ferro para produzir chapas de aço, por exemplo, é uma atividade extrativista mineral, que é um minério, né? O ferro. Agora vamos para a nossa página 116. Agora falaremos sobre as atividades de trabalho na cidade. As principais atividades de trabalho na cidade são a indústria, que é onde as pessoas fabricam alguns tipos de materiais, né, de objetos para fazer a venda. O comércio, que é onde as pessoas trabalham para vender para o consumidor.
e a prestação de serviço. Mas o que é a prestação de serviço? São pessoas que prestam serviços para alguma empresa. Vamos falar sobre cada uma logo abaixo. A indústria é a atividade que transforma a matéria-prima em outros produtos. Então, é através dela que as pessoas produzem alguns tipos de produtos para a venda. Observe a sequência de fotos. Ela mostra a transformação de uma matéria-prima, no caso a madeira, em produtos industrializados, móveis, né? Mesa, cadeira, porta, janela. Então, na primeira imagem, ele vai falar sobre como é transformado, né? Passo a passo. Primeiro, as árvores são derrubadas e fazem a transportação para a serraria, para fazer o corte, né? Na segunda imagem, temos na serraria, as toras, né? No caso, a madeira, são transformadas em chapas de madeira. Chapas, eles deixam a madeira retinha, eles cortam, né? Para que as madeiras ficam feito tábuas, né? Retinhas. E já na terceira imagem, já é na indústria. Ali eles já estão transformando aquelas chapas de madeira em móveis. E na quarta imagem, temos, pode ser em uma casa, né? Os produtos já como exemplo, os móveis, ou em uma loja de vendas. Na sétima questão, você vai responder: qual é a matéria-prima utilizada na fabricação dos produtos mostrados na foto 4? Então, a gente falou sobre o quê? Qual foi o produto utilizado aí para fazer a mesa e a cadeira? Aí você depois vai dizer, de onde vem essa matéria-prima? De onde vem a madeira? De onde é que vocês acham que vem? Agora vamos para a nossa página 117. Nas atividades de comércio, as pessoas vendem e compram mercadorias. Quem vende, né, é o comerciante, e quem compra é chamado de consumidor. Nas cidades, há muitos estabelecimentos comerciais, loja de produtos variados, mercados, quintandas e entre outros. E agora vamos falar sobre a prestação de serviços, que é uma atividade em que alguém vende um serviço para outra pessoa ou para uma empresa. Há muitos prestadores de serviço na cidade. Por exemplo, na nossa cidade, a gente tem o quê? Professores, motoristas de ônibus, médicos, advogados, faxineiros, secretários, eletricistas, pedreiros, porteiros, cabeleireiros, engenheiros e muitos outros. Então, essas pessoas, elas prestam serviço para alguém. Oitava questão. No lugar onde você mora, há muitos estabelecimentos comerciais. O que eles vendem? Aí você só vai estar colocando quais são os objetos que essas pessoas vendem nesses estabelecimentos comerciais. É bem fácil. Essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero receber a vocês. Qualquer dúvida, entre em contato com a Tia Nara e até a nossa próxima aula. Um beijão!